Se a gente encerrasse agora, já estaria tudo completo, né? Muitas homenagens bonitas, louvor. E parabéns a todos vocês por ter este casal como líderes de vocês, nossos líderes. E eu me sinto grato porque sou irmão do apóstolo. A diferença é que eu sou mais novo do que ele um pouco. E sou pai na fé da apóstola também. Por isso eu sinto que eu faço parte desse ministério também. Graças a Deus. No livro de 2 Reis, eu quero ser breve, porque tem muita coisa para fazer hoje ainda, mas procurarei ser bastante objetivo. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós, pois, agora e demoraremos, vamos conosco ao arraial dos sírios. Se eu deixarem viver, viveremos. Se não matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Pode assentar nesse instante. O rei da Síria havia cercado a cidade de Samaria. O exército da Síria cercaram a cidade de Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. A comida foi se acabando. Já não havia mais o que comer. E uma daquelas mães que estava ali com seu filho no braço, disse para outra mãe, que também tinha um filho, disse para ela: vamos matar o seu filho e vamos comer para matar a nossa fome, e no outro dia matarei o meu filho. Esta era a situação que chegou naquela cidade.
As mães matavam os filhos para comer, porque a fome era grande. Junto à porta, o portão daquela cidade de Samaria, estavam 4 homens leprosos. E eles disseram uns para os outros: por que estamos aqui? O que vamos fazer? Se entrarmos na cidade, lá há fome. Se ficarmos aqui de fora, vamos morrer também de fome. Então disseram: levantemos e vamos até ao arraial dos sírios. Era o crepúsculo, a tardinha. E aqueles 4 homens decidiram entrar no arraial dos sírios, aonde eles estavam acampados, guardando aquela cidade, para que ninguém entrasse e saísse. E quando eles aproximaram aonde estava o exército da Síria, quando eles aproximaram, Deus fez com que um grande barulho de uma grande tropa de animais, o barulho de um grande exército, e eles então disseram: o rei de Israel contratou outros exércitos para vir contra nós. E correram e largaram tudo para trás. Os 4 leprosos chegaram em uma cabana, havia comida à vontade, havia prata, havia ouro, e eles comeram, saciaram. Entraram em outra tenda, também havia muito alimento, e eles comeram, saciaram a fome, e por um instante eles pararam e disseram uns para os outros: nós não estamos agindo certo. Nós não estamos fazendo bem. Nós aqui estamos saciados, mas lá na cidade tem gente com fome. Levantemos e vamos anunciar ao rei que aqui tem abundância, tem muita comida. Esta era a situação da cidade de Samaria. 4 leprosos. Deus usou aqueles 4 homens leprosos para fazer um exército fugir, para que aquela cidade fosse liberta.
Será que nós estamos agindo certo também? Será que nós estamos fazendo o que é certo? Nós estamos aqui, não falta nada, tem tudo. Mas existe muitos lugares, como Paulo estava em Troade, e teve uma visão missionária de um jovem dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Santa Juliana, Patrocínio, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Uberaba, São Gotardo. E por que não dizer dos 27 estados da nossa federação? Também existe pessoas dizendo para vocês, dizendo para nós, dizendo para o casal: passa para cá e ajuda-nos. Eu, quando vejo na televisão aquelas crianças desnutridas com fome, quase carne e osso, morrendo de fome. Quando penso na Ucrânia, o frio, o gelo, escuro, sem energia, crianças com fome, pessoas morrendo, isso deve nos sensibilizar. Isso deve mover o nosso coração. Nós precisamos também fazer alguma coisa enquanto há tempo. Lembra quando Jesus foi a primeira vez em Samaria com os discípulos? Eles foram lá e foram rejeitados, não quiseram ouvi-los, e os discípulos disseram para Jesus: quer que nós peçamos fogo dos céus e consumamos esse povo? Ele disse: não. Vocês não sabem de que espírito sois nascidos. Depois, Jesus volta àquela cidade e revela a vida daquela mulher samaritana que foi tirar água no poço aberto por Jacó. Enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, alimento, Jesus evangelizava aquela mulher. E quando eles chegaram com alimento, disseram: mestre, come. Ele disse: eu tenho uma comida que vocês não sabem. E eles disseram: será que ele trouxe alguma coisa de comer que nós não sabemos? Ele disse: a minha comida, o que me realiza, o que me satisfaz, a minha comida
é fazer a obra de Deus. Quando você entra na igreja trazendo alguém, segurando pelo braço, trazendo a igreja, Jesus está dizendo: aí está o meu prato preferido, é isto que me satisfaz. No Monte da Transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João, de repente, Jesus se transforma, a glória de Deus o envolveu, e numa visão aparece Moisés e Elias, e conversavam com Jesus. Será o que eles conversavam? Eu gostaria de saber. Conversavam uns com os outros, Jesus, Moisés e Elias. Eu creio que Jesus deve ter perguntado para Moisés: e aí, Moisés, o que você sentiu quando estava diante do Mar Vermelho? E aí, Elias, como você sentiu diante dos profetas de Baal? Eles conversavam uns com os outros. Os discípulos disseram: mestre, se o Senhor quiser, vamos fazer 3 cabanas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias, e vamos ficar aqui, distante do povo. Para que tanto trabalho? Vamos fazer uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eu posso imaginar Jesus descendo do monte e olhando para aquela cidade e dizendo para eles: vamos pelas aldeias, pelos bairros, porque para isto é que eu vim. Nós precisamos nos avançar. Lembra de Ezequiel 47? Naquela visão que ele teve do templo, no altar, daquelas águas purificadoras que brotaram da igreja do altar, e aquelas águas foram aumentando, e foi dada a ele um cordel para medir aquela água, e mediu a primeira vez, a água dava no tornozelo. Mediu a segunda vez, a água já dava no joelho. Tornou a medir e a água já estava nos ombros. E mediu de novo. Já havia um grande rio que não podia passar a pé, tinha que nadar. É isso que Deus quer e vai fazer.
Você vai nadar nas águas deste rio e vai dizer como Ana Paula Valadão: estamos afogando nas águas do Espírito Santo de Deus. Não deixe que a água fique apenas no tornozelo, no joelho, no ombro, mas busque a Deus. Já não podia mais medir, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Deus vai manifestar, derramar desta água do seu Espírito sobre a sua vida, e neste ano será um ano de muita colheita, porque aquelas águas que saíam da igreja, do altar, foram correndo, formou um grande rio, e aquele rio foi atingindo os vegetais, e a Bíblia disse que aquelas águas caíram no mar e sararam as águas, e houve uma grande pesca de peixes. Irmãos, eu sei que 23 anos é uma igreja jovem. Diz que a vida começa aos 40. É uma igreja jovem. E eu vejo aqui uma juventude. Se vocês pudessem imaginar, pensar o que Deus pode fazer através de você. Vocês poderão incendiar esta cidade com a chama do Espírito Santo de Deus. E existe muitos lugares. E por que não dizer a igreja internacional? Por que não dizer outros países estão dizendo também: passa para cá e nos ajude. É apenas 23 anos, e muita coisa Deus vai fazer através de vocês, através deste ministério. Lembra daquela canção? Não está aqui. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Põe-te em pé, põe-te na brecha, põe-te no lugar em que Deus quer te usar.
Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele disse para o povo: esta obra é muito grande, e nós estamos distanciados, longe uns dos outros. Vamos unir. Quando Deus chama um ministério, Ele dá a visão, o ministério para o líder, os líderes daquela igreja. E os adeptos precisam se alinhar e se unir com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, porque a união gera força e contra a força não há resistência. Eu não sei se eu falei aqui, a igreja é como, às vezes, como um saco de batatas. Elas estão no mesmo saco, estão juntas, mas individualmente cada um é uma batata. Se descascá-la, todas continuam sendo individualmente uma batata, cada um. Mas se pegar e amassá-las todas as batatas vão desaparecer e vai haver um purê de batatas. Estejam unidos. Ore. Nós somos do tempo em que íamos para uma cidade com o dinheiro da passagem para ir, porque se desse mais poderia talvez querer voltar. Às vezes tinha que comer, fazer o almoço 14h, que era para almoçar e jantar, quando tinha. Quando começou o ministério lá em Unai, onde eu fui pastor há alguns tempos, apenas alugaram um lote, capinaram, não tinha asfalto, não tinha nada, um poste no meio do terreno, uma lâmpada, nenhuma cadeira, e ali o povo se aglomerava. Quando íamos para a cidade, às vezes, não tínhamos microfone, não tinha cadeira para sentar, não tinha nada, não tinha salário. Hoje muitos têm condições, vai para a cidade, tem carro, tem casa, tem salário e mesmo assim não quer. Nós precisamos ser como Davi, ter um pouco de ambição santa. Golias desafiava o exército de Deus. E o rei havia prometido que quem vencesse Golias ia casar com a filha do rei, não pagar imposto, e tinha uma coisa a mais, parece. E Davi, eu creio que assim, ninguém quer casar com a filha do rei, não pagar imposto, ninguém quer ir, eu vou.
Nós temos que ter um pouco de ambição santa. E ele foi e cortou a cabeça do gigante. E a nação foi livre. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe este ministério. E que nós possamos colocar na brecha, para que Deus possa nos usar poderosamente. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.